Ao domingo, viajamos até à última fronteira. Hoje trazemos uma nova visão das galáxias anãs que rodeiam a Via Láctea e vamos também falar sobre planetas que a encolhem. É como sempre com o Miguel Gonçalves. Olá, Miguel. Bom dia, bem-vindo. Afinal, o que é que pode estar a colocar as galáxias anãs fora de equilíbrio? É de facto, uma visão completamente diferente para as nossas companheiras satélites anãs, galáxias muito mais pequenas do que a Via Láctea, e são dezenas, aquelas que orbitam a nossa galáxia, presas, no fundo, pelo campo gravitacional da nossa galáxia. Ora, há já algum tempo que nós temos uma ideia sobre há quanto tempo é que nós temos este acompanhamento galáctico. Cerca de 10 mil milhões de anos que temos aqui todo este conjunto de galáxias que, portanto, ao longo de todo este tempo, gira à volta da nossa galáxia. À medida que vai girando, vai perdendo também um bocadinho da sua energia gravitacional e, portanto, aquilo que nós estamos à espera é que essa energia gravitacional seja cada vez mais fraca ou fraca de acordo com os modelos que nós temos sobre a interação gravitacional da nossa galáxia com estas galáxias satélites anãs. Pois bem, ainda bem que nós vivemos um tempo em que temos um magnífico telescópio espacial que é perito em determinar a dinâmica de estrelas e de galáxias aqui perto. Chama-se Gaia, não é uma homenagem a Vila Nova de Gaia, mas sim a uma deusa. E o que diz os mais recentes dados do Gaia sobre estas galáxias satélites anãs é algo completamente diferente. Diz-nos que, não, a energia gravitacional que nós estamos a medir na grande maioria destas galáxias satélites anãs é muito maior do que aquilo que nós estávamos à espera. Aliás, é maior até do que a famosa galáxia satélite de Sagitário, que nós sabemos que entrou no nosso halo galáctico há cerca de 5 a 6 mil milhões de anos. E, portanto, se a maioria das galáxias satélites anãs é mais recente aqui nas redondezas da nossa galáxia, estamos a falar de algo como 3 mil milhões de anos. Isto tudo pode parecer quase esotérico ou pouco importante, mas não é do ponto de vista da dinâmica que se estabelece entre a nossa Via Láctea e estas galáxias satélites anãs. Porque diz-nos muitas outras coisas. Por exemplo, diz-nos que galáxias que entraram tão recentemente nas redondezas da nossa Via Láctea, em primeiro lugar, perderam muito do gás que tinham no seu interior para a formação de estrelas, perderam muito desse gás porque, à medida que chegaram perto do chamado halo galáctico, que é mais quente, esse gás foi subtraído a essas galáxias satélites anãs. E, portanto, quando nós temos uma remoção tão grande desse gás das galáxias, o que acontece é que temos ali uma instabilidade na velocidade das estrelas à volta dessas mesmas galáxias. Portanto, as estrelas das galáxias satélites anãs. Isto cria aqui outro problema, que é o seguinte. Diz-nos que, quando nós tivermos estas galáxias a aproximarem-se cada vez mais da nossa Via Láctea, a caírem cada vez mais em direção à galáxia, elas vão-se praticamente desfazer. Portanto, elas vão ser assimiladas, se calhar, até muito mais rapidamente do que aquilo que pensávamos, pela nossa própria Via Láctea. Cria-nos aqui um outro problema, toda esta concepção, que é o seguinte, e é um problema mais grave, digamos assim, que tem a ver com a chamada matéria escura. A matéria escura é o segundo maior constituinte do universo. Quando vimos no início aquela imagem de um halo fantasmagórico azul à volta da Via Láctea, aquilo é uma representação artística, é uma simulação artística até, daquilo que é o grande halo de matéria escura que está à volta das galáxias, também no seu interior, mas sobretudo à volta das galáxias, e que, pensávamos nós, também estava muito presente na constituição das galáxias satélites anãs. Aliás, diz a teoria que, se não fosse essa matéria escura, nós não conseguiríamos ter galáxias, nomeadamente as satélites, as anãs, estruturalmente compostas, digamos assim. O que diz agora este estudo é o seguinte. Bom, aparentemente estas galáxias satélites anãs têm pouquíssima matéria escura, ou mesmo nenhuma, porque elas já estão a exibir movimentos das suas estrelas um bocado desordenados. Quem cria ordem nesse movimento é também muita matéria escura. Se ela não está presente nas galáxias anãs, então isto cria-nos um problema porque todo aquilo que é o nosso modelo cosmológico diz que a matéria escura é fundamental para as estruturas das galáxias. E nós temos à nossa volta galáxias satélites anãs que aparentemente exibem um comportamento que não é compatível com essa matéria escura. E, portanto, quem diria que aqui mesmo à porta da nossa Via Láctea nós temos aqui um problema não apenas da estabilidade das galáxias, mas também de algo tão fundamental como é o papel da matéria escura. E, Miguel, a semana fica também marcada por uma proeza tecnológica feita com alma, mas há um assunto que nos intriga. Porquê é que, afinal, alguns planetas encolhem? Então vamos primeiro à proeza tecnológica do ALMA. ALMA é o conjunto de
radiotelescópios do Observatório Europeu Sul, no Chile, e que agora fez mesmo esta proeza. Foi a primeira vez que conseguimos encontrar um disco protoplanetário à volta de uma estrela fora da nossa galáxia. Este vídeo leva-nos até à grande nuvem de Magalhães, lá está, uma das galáxias satélites anãs da nossa Via Láctea. E o que é este disco protoplanetário? Nós sabemos que quando uma estrela nasce, ela tem à sua volta um disco achatado de material que gira muito rapidamente à sua volta. E o que é esse material? Muita poeira, muitos pedaços de rochas, muito gás. Ao longo do tempo, essas rochas e essa poeira começam-se a aglutinar para formar planetas. Os planetas nascem dessa maneira. Nós estamos habituados a ver estes discos na nossa Via Láctea. A proeza é que nós, pela primeira vez, conseguimos encontrar precisamente um disco, portanto, incubador de planetas, à volta de uma estrela fora da nossa Via Láctea, o que é, de facto, uma proeza tecnológica notável. É este disco que nós estamos a ver ali no meio, à direita é uma representação artística, no meio, sim, é aquele jato, é um jato que denuncia que temos uma estrela bebé em formação, e nós hoje sabemos que quando nasce uma estrela, praticamente nasce ao mesmo tempo, quase ao mesmo tempo, planetas. E, portanto, aquele jato denuncia, então, tudo isso. Ora, e tu perguntaste muito bem como é que alguns planetas encolhem. Isto é algo muito curioso. Nós já conhecemos mais de 5 mil planetas fora do Sistema Solar. Têm muitas massas diferentes, têm densidades diferentes, têm características diferentes. Mas há aqui algo que intriga os astrónomos. Há planetas chamados superterras, como o próprio nome indica, são planetas parecidos com a Terra, mas maiores e rochosos. E há planetas chamados Neptunos, ou subneptunos, aliás. Subneptunos quer dizer mais pequenininhos do que Neptuno, mas também feitos de gasosos. E dos 5 mil exoplanetas que nós conhecemos, nós temos ali um deserto de planetas entre as superterras e os subneptunos. Ou seja, planetas com aproximadamente 1,5 a 2 vezes o tamanho da Terra. E a pergunta que se coloca é, o que é que aconteceu? Não existem planetas com essa massa, com essa gama de massas? Há agora um estudo que diz o seguinte, bom, então se calhar eles encolhem. E por isso é que nós não os conseguimos detectar. Porquê é que encolhem? Como é que encolhem? Nós temos duas escolas de pensamento, duas teorias diferentes para esse encolhimento. As estrelas podem ser tramadas para os planetas bebés. Há planetas desses que podem estar tão perto das suas estrelas que a estrela, por um fenómeno chamado fotoevaporação, autenticamente seca, destrói a atmosfera. É o mesmo que tiveres um secador de cabelo junto de um cubo de gelo. Portanto, desaparece muito rapidamente, a chamada fotoevaporação. Agora, há também uma outra maneira muito interessante, que é o próprio núcleo destes planetas, ao longo da sua evolução, empurra a própria atmosfera do planeta para fora. Ou seja, promove a injeção da própria atmosfera. E os mais recentes estudos, é esse que damos conta aqui, diz-nos que esse é um fenómeno que acontece durante mais tempo, ou seja, em que o núcleo dá um autêntico pontapé à atmosfera, durante mais tempo, 1.000 milhões de anos, a partir dos 1.000 milhões de anos, do que propriamente a ação de uma estrela a derreter, digamos assim, a evaporar a atmosfera do seu planeta. E, portanto, isto é capaz de explicar por que razão é que nós não encontramos planetas entre 1,5 e 2 vezes a massa da Terra. É que eles sofrem, de facto, muitíssimo com um pontapé, digamos assim, do núcleo dos seus planetas e também a fotoevaporação, ou seja, quando a estrela ajuda também a fazer desaparecer essa atmosfera. Quase uma luta galáctica. Mesmo, Vamos à luta planetária, neste caso. Da semana. Sugestão da semana, olha, temos pela primeira vez 2 estações espaciais completas a orbitar à volta da Terra. Já conhecemos a Estação Espacial Internacional, a cerca de 400 km de altura da altitude da Terra. Agora, nós temos imagens que mostram, finalmente, a fase final completa da Estação Espacial Tiangong, da China. É esta que nós estamos a ver. É muitíssimo mais pequena que a Estação Espacial Internacional. A Estação Espacial Internacional tem 16 módulos. A Tiangong é mais pequena, tem 3. Estamos a falar de uma estação que está também a uma altitude próxima da Estação Espacial Internacional, faz ciência também como a nossa e é utilizado também com a China para fazer diplomacia na Terra. Ou seja, a China já aproveitou para dizer que nós estamos abertos a que outros países possam fazer experiências científicas aqui a bordo da nossa estação espacial, porque a Estação Espacial Internacional está vedada à China. Foi assim que nasceu. É um empreendimento americano, Rússia, União Europeia e Japão, também tem outros países, mas logo no início foi dito que a China não entra aqui. A China construiu a sua própria estação. Muito bem. Estamos conversados, Miguel. Obrigado. E até à próxima.